Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, verso 1 ao verso 5. Eu vou estar lendo nessa noite, na nova versão internacional. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, porque se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui neste lugar porque cremos, Senhor, que o teu Espírito se manifesta aqui, porque cremos, meu Pai, que o Senhor fala conosco, porque cremos, meu Deus, na atmosfera espiritual, que esse ambiente se torna, meu Deus, quando invocamos o teu nome neste lugar, porque o Senhor nos prometeu, o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e que quando nos reuníssemos invocando o teu nome, ali o Senhor estaria. E eu peço ao Senhor, meu Pai, traz a revelação da tua palavra nessa noite, que o teu Espírito, Senhor, possa falar a cada um dos teus filhos neste lugar. Nos dá, Senhor, o entendimento que o Senhor quer, e que faça, Senhor, o nosso espírito se alimentar pela tua palavra viva, em nome de Jesus. Queridos, esse texto, essa carta que foi escrita por João à igreja em Éfeso, uma carta que foi ditada pelo próprio Jesus, não agora aquele Jesus encarnado como no princípio, mas o Jesus já ressurreto em seu corpo glorioso, o qual, quando você abre o livro de Apocalipse no início, você vê João descrever a glória que agora estava revestindo o nosso Senhor Jesus. E a Bíblia diz que em espírito ali, agora João começa a ter aquelas revelações, e essas cartas foram direcionadas às igrejas, e o próprio Jesus é quem estava ditando esses textos. Eu acho interessante, queridos, quando nós vamos ver esta carta, porque muitas vezes nós precisamos que alguém nos fale alguma coisa a respeito de nós mesmos, porque tem circunstâncias, tem situações na nossa vida que elas não acontecem de uma forma brusca, elas não acontecem de uma forma radical, elas vão acontecendo lentamente. E as mudanças, quando elas vão acontecendo de forma lenta, às vezes nós não vamos percebendo. Eu conversava com uma pessoa ontem, e esta pessoa me dizia: olha, a minha família, eu precisei me mudar de um local para outro, e neste novo local onde eu fui morar, a minha família passou a ser bem sucedida. Nós passamos a ter recursos que aonde nós morávamos nós não tínhamos, e aconteceu uma situação que voltaram para a minha família de onde eu saí, para falar algo a respeito da minha mãe, mas a minha família não acreditou, porque a minha família conhecia a minha mãe quando a minha mãe estava vivendo na pobreza, quando ela estava vivendo na escassez. Mas eu que acompanhei a trajetória da minha família, observei que quando a minha família passou a ganhar dinheiro e mudar de nível social, eles mudaram também o seu caráter, mudaram também a sua forma de falar, mudaram também a sua forma de se vestir.
E mudanças, queridos, elas não acontecem nem todas as vezes de uma forma brusca. Elas vão acontecendo, como eu lhe disse, de forma lenta. E é preciso que às vezes alguém de fora, que está observando, venha nos dizer aquilo que nós não estamos vendo. É possível que, se você chegasse na igreja de Éfeso e perguntasse aos crentes de Éfeso como está a sua igreja: ah, meu irmão, a igreja aqui está de vento em popa. Nós estamos trabalhando, e estamos trabalhando de forma árdua. Quem deu esse testemunho foi o Senhor Jesus. Ele disse: olha, eu conheço as suas obras, eu tenho visto as suas obras. Tudo que nós fazemos, irmãos, nós não fazemos para o homem, nós não fazemos para a igreja. Há pessoas que muitas vezes se desanimam na obra de Deus, porque elas começam a fazer as coisas e começam a olhar para os lados e dizer: mas eu que estou fazendo só, não tem ninguém me ajudando, a igreja é cheia de gente. E, irmãos, no dia que você começar a pensar assim, tome cuidado, porque você está a um passo de tomar uma queda, porque essa visão é uma visão perigosa. Porque quando você está trabalhando, você não está trabalhando para o homem, você está trabalhando para Deus. E Deus, irmãos, quando Ele está com você, Ele já é a maioria. Não precisava de multidões invadindo cidades para colocar cidades de cabeça para baixo. Mas muitas vezes o apóstolo Paulo entrava em uma cidade e aquela cidade sofria um rebuliço tremendo, e as pessoas começavam a entrar em confusão, em conflitos, porque ele sozinho, cheio do Espírito Santo de Deus, fazia uma mudança naquele lugar. Apareceu um homem no meio do deserto. Não apareceu vestido de roupas cintilantes, não apareceu com um cabelo estilo jamaicano diferenciado, mas apareceu um homem simples, vestido com roupa de camelo no meio do deserto. Mas a Bíblia diz que as multidões iam até ele no deserto. Ele não mandou ninguém na cidade buscar multidões, ele não precisou colocar anúncio em televisão, não precisou de muita gente para fazer propaganda, mas a Bíblia diz que as pessoas iam até João Batista para serem batizados. E por quê, irmãos? Porque João estava cheio do Espírito Santo de Deus. Era só por isso. Então, aqui nós temos uma igreja que o próprio Jesus diz: olha, todas as obras que vocês fazem, eu vejo. Nada do que você faz passa batido, eu vejo tudo. E sei que vocês não estão fazendo a obra de qualquer jeito. Eu sei que tem sido custoso para vocês fazerem a minha obra. Eu sei que vocês estão se dedicando. O trabalho de vocês é um trabalho árduo. Tem coisas que vocês estão tentando fazer, que eu sei que no início foi difícil, eu sei que no início parecia que não ia dar certo, mas vocês conseguiram, porque vocês foram perseverantes. E ele continua a dizer: eu sei que vocês também não podem tolerar homens maus, que vocês puseram à prova os que disseram ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Ele começa a falar agora, irmãos, que a igreja, ela tinha padrão, que a igreja, ela tinha doutrina. A igreja estava preocupada se as pessoas que estavam dirigindo o trabalho, se elas eram crentes mesmo. Estavam preocupadas se qualquer um que entra pelaquela porta e quer ministrar no meio da igreja: pera aí, meu irmão, quem é essa pessoa? Quem se levanta no meio da igreja para querer doutrinar? Não, eu quero saber quem é essa pessoa. A Bíblia diz que essa igreja se preocupava com o nível espiritual, com o nível moral, com o nível da doutrina. Quero saber quem são essas pessoas. E a Bíblia diz que muitos daqueles que eram impostores foram descobertos no meio da igreja, porque a igreja tinha esse zelo por manter a pregação da palavra genuína de Deus, por saber quem eram aqueles que verdadeiramente tinham sido ungidos por Deus, e o qual Deus tinha capacitado para exercer o ministério naquele lugar. E ele continua dizendo: vocês têm perseverado. Ele usa a mesma palavra de novo, para dizer: e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Irmãos,
Olha o nível agora que a coisa chega. Vocês não estão vivendo um evangelho em um lugar confortável. Vocês não estão pregando o evangelho no lugar, quando você sai na rua, as pessoas dão tapinha nas suas costas e dizem que vocês são importantes. Vocês não estão pregando o evangelho em um lugar aonde vocês chegam e tem uma comitiva para lhe receber. Vocês não estão pregando o evangelho aonde os espaços estão abertos para vocês entrarem, para vocês saírem. Vocês não estão pregando o evangelho em um lugar onde você passa bem arrumado e as pessoas saudam vocês. Mas vocês estão pregando o evangelho em um lugar onde vocês têm sofrido por causa do nome de Jesus, onde as pessoas têm criticado vocês, as pessoas têm injuriado vocês. E quantas vezes não é assim hoje no nosso dia? Muitas vezes no trabalho nós somos perseguidos, às vezes dentro da nossa própria casa. Aí aprontou e agora quer dizer que é crente. Olha o crente aí, o que está fazendo. Às vezes você quer fazer algo e você é impedido por causa do nome de Jesus, mas a Bíblia diz que mesmo sendo perseguidos, é provável, irmãos, que eles estivessem mandando essa carta em um tempo. Em um tempo o pastor Eliomar Soares pregou aqui, eu não sei quantos estavam, eu assisti a ministração dele, mas ele fala do tempo de Paulo, quando Nero incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos, aonde os cristãos estavam sendo duramente perseguidos, aonde muitas vezes você dizer que servia a Jesus, você ia pagar com a sua própria vida. E aí ele diz, mesmo tendo todo tipo de sofrimento por causa do meu nome, vocês não têm desfalecido. E eu lhe pergunto, irmãos, se fossem só isso que eu falei até agora, e a gente tivesse todos esses critérios que Jesus disse que viu e que confirmou, será que a gente ficaria satisfeito já com a nossa igreja? Irmãos, eu acredito que sim. A minha resposta para você, infelizmente, é sim. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que eu falei aqui são coisas plausíveis, coisas que você pode ver, você pode olhar, você pode conferir, você pode divulgar, você pode publicar. As pessoas veem o resultado do seu trabalho. As pessoas veem você resistindo à perseguição, e não tem erro nenhum, isso é positivo, tanto é que Jesus está dizendo, eu vejo, eu reconheço. Irmãos, se as igrejas já estivessem nesse nível, até aqui aonde eu já estou lhe dizendo, com certeza o evangelho hoje seria outro, perseverante na doutrina. Não vem com falso evangelho aqui que a gente não aceita, a gente conhece a palavra. Não é qualquer palavra que a gente engole, não vem para cá inventar história que a igreja não aceita. A partir de amanhã não vai poder mais entrar na igreja e fazer culto, vai ser todo mundo preso, que é vocês que estão espalhando o vírus, então vai ser todo mundo preso, mas a gente não para de servir a Jesus. Quantas igrejas não já seriam reprovadas até aqui? Quantas vezes a gente começa a fazer um trabalho e na primeira oposição que aparece, a gente pula fora. Meu irmão, eu estava até na igreja querendo fazer um projeto, mas eu comecei, meu irmão, e aí começa, aquele povo a falar, e não sei o quê, e aí o pastor não apoia, e ninguém apoia, e você desiste. Aqui está dizendo, meus irmãos, que eles perseveravam nas suas obras, ou seja, eles iam até o fim naquilo que eles começavam. Eles estavam fazendo trabalho árduo, meu irmão, estava custando para eles fazer a obra de Deus, não era na hora que podia, não era na hora que estava conveniente, para eles fazer a obra de Deus custava, era um trabalho árduo. Só que aí, depois de todos esses elogios, de mostrar que Jesus tinha conhecimento exato de tudo que estava acontecendo naquela igreja, de todas essas características, que se nós tivéssemos na nossa igreja todas elas, certamente nós estaríamos orgulhosos disso, certamente, irmãos. Só que agora Jesus entra em uma outra seara, e começa a dizer, mas eu tenho algo contra você, e é algo contra você que pode colocar em xeque tudo o que eu acabei de falar, é algo tão mais importante do que tudo que eu acabei de dizer, porque o que eu tenho contra você, é que você deixou o seu primeiro amor. Irmãos,
aqui nós precisamos de muito entendimento para saber o que é que Jesus está falando. Ele começa a falar aqui de algo, irmãos, que está ligado à essência do próprio Evangelho. Um novo mandamento vos dou, ou seja, agora o Evangelho de Jesus Cristo, o perdão dos nossos pecados, a forma de nós servirmos a Deus, ela não está ligada nas obras. As obras devem ser as consequências, mas está ligada ao amor. E é possível, e é verdadeiro, e é bíblico, que todos nós, a primeira vez que tivemos um encontro com o Senhor Jesus, e que os nossos olhos foram abertos, no nosso coração surgiu um amor. É por isso que você vê muitas vezes as pessoas que entram na igreja, e você vê aquela pessoa levando uma vida lá fora, de qualquer jeito, mas quando ela chega aqui, que Jesus tira ela do seu cativeiro, que liberta ela dos seus pecados, que cura ela dos seus vícios, irmãos, surge um amor no coração dessa pessoa, que você faz um círculo de oração de manhã, a pessoa está aqui na igreja, você diz que vai varrer a rua lá fora, a pessoa está ali ajudando, o irmão vai fazer uma obra no telhado da igreja, o irmão está dentro da igreja. Mas o que é que acontece, irmãos, que o tempo vai passando, e a coisa vai mudando. Muitas vezes, irmãos, aqui é onde está o detalhe, nós não nos desobrigamos, nós não deixamos de fazer a obra de Deus. Muitas vezes estamos até cheios de trabalho dentro da igreja, estamos com cargos dentro da igreja, estamos com ministérios dentro da igreja, mas a pergunta é, e o que está no nosso coração? Porque se tudo isso for uma verdade, mas se deixarmos Jesus sair do nosso coração, o resto tudo passa a ser vão. E não venha com esse discurso também, irmãos, não adianta. Ah, meu irmão, Jesus sabe o meu coração, sabe que eu amo a Ele. Tiago já cortou essa ideia. Não venha dizer que você tem fé sem obras, que essa fé é morta. Imagina, você está casada com um rapaz, o rapaz some, passa um mês fora, não lhe dá satisfação, aparece, aí quando você chega lá, ele diz, não, mas você sabe que eu te amo. Eu acredito que você me ama mesmo, amo. Aí na semana seguinte some de novo, aí aparece de novo, no domingo, de noite em casa, e aí tem o que para comer hoje aí? Não tem nada, mas você sabe que eu lhe amo. Irmãos, até quando dura essa conversa? Porque às vezes é assim que nós estamos vivendo com Deus, sem nos atentarmos. Aparecemos na casa de Deus domingo de noite, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Mas na segunda-feira eu não lembro dele, na terça-feira eu não falo com ele, na quarta-feira ele não fala comigo, na quinta-feira eu não lembro que ele existe, na sexta-feira eu faço até coisas que ele não gosta, mas no domingo eu estou aqui de novo e dizendo, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Irmãos, uma coisa ela tem que estar ligada à outra. O trabalho árduo ele é válido, sim. As obras elas são válidas, elas são, na verdade, a expressão do seu amor. Não adianta você mandar presente para quem você não ama, porque aquela pessoa vai receber aquele presente, não significa nada. Ela apenas recebeu algo que tem um valor material, mas não tem um valor sentimental. Mas quando você dá um presente a alguém que você ama, aquela pessoa sabe que está recebendo um presente como símbolo do seu amor. E às vezes aquele presente ele não precisa nem ter um valor econômico. Mas quando você recebe, você sabe que a pessoa lembrou de você. É algo que você gosta. E você sabe que aquela pessoa se preocupou em trazer até você algo para lhe alegrar. Mas às vezes a gente fica satisfeito, irmãos. E é esse o perigo que eu quero lhe alertar nessa noite. Ficamos satisfeitos em nos relacionar com Deus com o nosso trabalho. Eu já estou servindo a Deus. O que é que você faz na igreja? Não, meu irmão, eu estou na igreja tantos dias assim na semana, e eu vou, e eu faço. Mas e o seu coração? Não, mas Deus tem que me... né? Como é que Deus vai me desprezar, meu irmão? Se eu que faço tudo na igreja, sou eu que faço, sou eu que aconteço, sou eu, irmãos. A carta de Éfeso está alertando exatamente para esse processo.
Nós estamos em um ano que a Bíblia, a orientação que o Espírito nos deu no ano passado é que nós estávamos mudando de nível. E para esse nível que nós estamos, esse ano, precisamos focar naquilo que realmente importa para Deus. E esse é o domingo que nós precisamos fazer um check-up em nosso coração. Porque quando nós chegamos muitas vezes na igreja arrebentado, quebrado, Deus nos toca e nós nos entregamos inteiramente a Ele. Tudo na nossa vida passa a ser Ele. A prioridade da nossa vida passa a ser Deus. A maior alegria do nosso dia é na hora de nos encontrarmos com Deus. Mas às vezes a bênção vai chegando na nossa vida, os problemas vão se resolvendo, e se nós não nos atentarmos, começamos a fazer obras para Deus, trabalhos para Deus, nos envolvemos com tudo na igreja, mas nos esquecemos de Deus. Esses dias eu me peguei com um problema, porque nós estamos fazendo o plano de leitura anual. Tem muitas pessoas aqui na igreja que eu tenho visto que estão certinhos, todo dia está lá comentando, está lá, tem pelo menos umas 6, 7 pessoas aqui, que todo dia leem e fazem lá a sua observação. Tem uns que às vezes ficam um dia capengando, depois corre de novo. Só que esse plano bíblico, o cara que dividiu, eu acho que tomara aqui para frente, aí tem uns dias que ele deu uma aliviada, que é a primeira vez que eu estou fazendo esse plano. Esses últimos dias aí o cara botou para quebrar, meu irmão, tinha 7 capítulos em um dia só, e eu viajando ainda, disse, sangue de Jesus, mas eu li. O de ontem eu só consegui ler hoje, eu cheguei em casa ontem 2 horas da manhã, só consegui ler hoje, mas li o de ontem e li o de hoje, quase 10 capítulos da Bíblia em 2 dias, tomara que ele dê uma refrescada para frente aí. Mas o que eu parei para perceber, irmãos, que eu estava lendo a Bíblia, mas tinha dias que eu estava me esquecendo de orar. Aí eu parei, eu disse, bom, eu coloquei uma obrigação de eu ler a Bíblia, é minha obrigação, eu me coloquei nessa obrigação, mas quando eu termino de ler a Bíblia, já estava sendo aquela coisa, pronto, já posso começar o meu dia, já posso trabalhar, irmãos. E aí eu parei para refletir comigo mesmo, será que é isso que Deus quer? Será que simplesmente ler a Bíblia para postar um comentário e depois, porque eu já estou lendo a Bíblia e a mente já voando ali, o que é que eu tenho que fazer depois, qual é o trabalho que eu tenho que fazer depois, para quem eu tenho que ligar, e às vezes você até se perde no que você está lendo, e eu ficava às vezes nessa ansiedade tão grande que terminava de ler a Bíblia, e já ia trabalhar, já ia fazer alguma coisa, e eu me lembrei, que não era assim que eu fazia, que quando eu terminava de ler a Bíblia, eu postava o meu comentário, mas eu tirava um tempo para orar, para agora, eu pedia a Deus que abençoasse o meu dia, para conversar com Deus, orar pela igreja, orar, e irmãos, e aí foi quando isso começou a crescer dentro de mim, essa ideia que eu estou passando para vocês, porque é possível que a gente esteja fazendo muita obra, muita atividade, envolvido em muitas coisas, e se alguém lhe pedir para você apresentar um relatório do seu trabalho, você tem um relatório nota 10, você tem um currículo da igreja nota 1000, me apresente suas obras da igreja, eu vou lhe apresentar um currículo de excelência, um currículo de algo que me custa alguma coisa, mas aí se você for olhar agora o meu coração, qual é o nível do amor que o seu coração está para com Deus? E aí é onde eu quero, irmãos, que a gente entenda 2 coisas, porque tem 2 coisas que vão devagarinho tomando conta do nosso coração. A primeira delas é o amor ao mundo e às coisas do mundo. Olha que advertência João nos faz em 1 João capítulo 2, do 15 ao 17, ele disse, olhe, não amem o mundo e nem o que nele há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não amem o mundo, ele não disse não vivam no mundo, porque o próprio Jesus orou e disse, Pai, eu não vou pedir ao Senhor que os tire
do mundo. Não tem como eles saírem do mundo. Mas vou pedir ao Senhor que livre-os do mal. Nós estamos vivendo no mundo, irmãos. E o que está no mundo é para a gente viver. O problema não é viver o mundo. Não é viver no mundo. E aqui eu não estou falando de viver no mundo da forma espiritualmente falando. Eu estou falando de viver no mundo fisicamente. Você não está no céu. Você está no mundo. Você vive nessa terra, no planeta Terra. Você tem que viver na terra. O problema é que se nós não nos atentarmos, nós vamos começando a encher o nosso coração das coisas do mundo. E o que é o amor? É aquilo que nos dá alegria, aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos atrai. É aquilo que nós sentimos uma satisfação quando estamos fazendo. É aquilo que nos puxa, é aquilo que nós ansiamos. Isso é aquilo que amamos. É aquilo a qual nós nos dedicamos. E ele vai falar, irmãos, por onde é que nós somos roubados? Por onde é que o nosso coração vai sendo roubado? E o perigo, e aí eu vou lhe alertar mais uma vez, o perigo é exatamente quando nós estamos trabalhando para Deus. O perigo não é quando a gente está desocupado. O perigo não é quando você já está levando uma vida de pecado e você já sabe que você está afastado de Deus. Não é quando você já leva uma vida de promiscuidade, já leva uma vida de qualquer jeito e você já tem essa consciência que você está afastado de Deus. O perigo é o contrário, é quando você já tem uma rotina de vir para a igreja, você já participa das atividades da igreja, você tem algo dentro de você que justifica você. E você se prende a isso. Não, na hora que eu for entrar no céu eu vou apresentar o meu relatório de atividades. As obras que eu fiz para Deus, porque eu me dediquei, custou para mim fazer tudo aquilo, não foi de qualquer jeito que eu fiz com zelo. A obra de Deus, meu irmão, foi feita ali, e se qualquer um perguntar, eu tenho um bocado de testemunha para dizer, que eu sofri, que eu fui perseguido, que eu tive que dormir no chão, e que minha mão ficou toda acabada, a obra que eu fiz na igreja. Só que aí, irmãos, quando nós nos justificamos dessa forma, quando achamos esse álibi para nós mesmos, deixamos o nosso coração aberto para o mundo. E ele diz que temos a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e as ostentações de bens. Irmãos, hoje se tem uma coisa que tem provocado isso no ser humano, ao nível global, é a questão das redes sociais. E você tem que tomar muito cuidado com isso. Esses dias, no dia que eu viajei, eu estava ali em Porto de Sauípe, eu estava em cima da pedra, estava pescando e eu observei. Teve um grupo de pessoas que chegaram na beira da praia. Eles não tomaram banho, eles não experimentaram nada naquele lugar, mas passaram 2 horas só tirando foto para mostrar para os outros. E eu olhando aquilo, e eu dizendo, é verdade, as pessoas elas querem mostrar como se elas estivessem no paraíso. Eu estou em um lugar bom, olha o lugar onde eu estou. Mas elas mesmas que estão no lugar, nem elas estão aproveitando. Qual é o sentido daquilo? É apenas para provocar a cobiça dos olhos das outras pessoas. E dizer, olha o lugar onde eu estou, olha que lugar legal, eu estou na beira de um rio, eu estou na beira de uma praia, eu estou em um lugar onde o sol está aqui, tinindo. Mas a pessoa não está aproveitando nem o rio, nem o mar e nem o sol. Tudo que ela está preocupada é de postar uma foto para os outros. Por quê, irmãos? Porque o nosso coração é assim. O ser humano é assim. Essa é a nossa natureza carnal. E aí nós precisamos tomar cuidado, porque se nós não nos atentarmos devagarinho, essas coisas começam a ter importância no nosso coração. Eu me preocupo mais do que está postado no meu Instagram, do que o que Deus pensa a respeito de mim. Eu começo a me preocupar mais do que eu tenho para divulgar, o que eu tenho mais para que as pessoas vejam a meu respeito, do que o que Deus me vê. E a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, irmãos, porque independente de rede social ou não, muitas vezes nós mesmos tomamos atitudes e decisões na nossa vida apenas para satisfazer os nossos desejos. Eu sirvo a Deus, mas o meu objetivo é que eu possa fazer algo para que eu possa
ter algo, eu vivo em função disso. Eu vivo em função do ter, eu vivo em função do conquistar. E aí é onde nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração, porque senão a minha relação com Deus, ela passa a ser uma relação mecânica. Eu venho para a igreja, eu assisto um culto, eu trabalho, eu cumpro os mandamentos de Deus, mas o meu coração está longe de Deus. Não é onde eu tenho prazer, não é onde eu tenho alegria. E isso começa a comprometer as nossas orações. Tiago vai dizer no capítulo 4, do 3 ao 4, que tem pessoas que oram, elas pedem e não recebem. Não é porque o que elas estão pedindo é pecado, mas é porque o motivo pelo qual elas pedem é errado. É porque elas querem gastar em seus prazeres. E aí ele vai dizer no final do capítulo: quem quer ser amigo do mundo, faz-se, ou seja, se torna eu mesmo, pela minha atitude, pela minha decisão, me faço inimigo de Deus. E eu sei, irmãos, que conscientemente ninguém quer ser inimigo de Deus. Se eu perguntasse nessa noite quem quer ser inimigo de Deus, eu tenho certeza que ninguém levantaria a mão. Mas é possível que nós estejamos tomando essa atitude sem perceber, porque estamos amando as coisas do mundo. Estamos amando, e o que é as coisas do mundo, pastor? O que é que, quando a gente fala de coisas do mundo, o que é que tem? Ele já disse em cima em João, é tudo aquilo, irmãos, que serve de cobiça para a nossa carne, para a cobiça dos nossos olhos e a ostentação de bens. Quando nós levamos um estilo de vida vazio desse, nós começamos a ter problema com o nosso coração. E não adianta você dizer que doou metade do dinheiro para a filantropia, não adianta você dizer que está de manhã na igreja, que está de noite na igreja, porque ainda que você faça tudo isso, se o seu coração não estiver em Deus, ele já está pronto para poder retirar de você o seu candelabro. Você já está perto de perder a sua luz, já está perto de perder o Espírito de Deus. Então como é que eu faço, pastor? Que contradição é essa? Se a gente ora pedindo a Deus que nos abençoe, é simples, o salmista nos ensina, no Salmo 62, no verso 10, ele vai dizer que se as suas riquezas aumentarem, é simples, só não ponha nelas o seu coração. Ele não disse não use, não gaste. Meu irmão, se Deus lhe deu condições, viaje. Se Deus lhe deu condições, leve sua família para passear. Se Deus lhe deu condições de comer bem, coma. Só não coloque nisso o seu coração, porque se você colocar seu coração nisso, irmãos, você está correndo um sério risco. A Bíblia fala de um homem chamado Demas. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala desse homem. Foi um homem que viveu todos os milagres ali ao lado de Paulo. Ele viu o ministério de Paulo pessoalmente. Nós ficamos regozijados em ouvir o depoimento escrito nessa palavra. Imagine ele que estava presente. Imagine ele que teve a oportunidade de ser ministrado pessoalmente pelo próprio Paulo. Um homem que viveu num tempo em que o Espírito de Deus estava sendo manifesto de uma forma rasgada, em que a igreja estava nascendo ali, e o mover de Deus, irmãos, vinha impactando povos, vinha impactando nações, e ele estava envolvido diretamente com aquilo, porque ele estava ao lado de Paulo. Você vê Paulo em outra carta mandando saudação a ele, um homem que estava ao lado do apóstolo Paulo, o qual recebeu o seu chamado do próprio Jesus. E por que é que hoje o fim da história desse homem não é algo qual nós tenhamos resultados? Porque Paulo vai dizer em 2 Timóteo 4, do verso 9 ao 10, pedindo a Timóteo que viesse logo ao encontro dele, porque Demas, amando o mundo, lhe abandonou e foi para Tessalônica. Qual foi o motivo de Demas ter renunciado o seu chamado? Qual foi o motivo de Demas ter renunciado o seu ministério? Qual foi o motivo pelo qual Demas abandonou o projeto que Deus tinha na vida dele? Qual foi o motivo pelo qual Demas,
é alguém que não vai ser lembrado na história como alguém que fez algo para Deus. A minha pergunta é: será que durante o tempo que ele andou com o apóstolo Paulo, será que todo o tempo ele foi negligente? Será que ele não fez nada que prestasse para a obra de Deus? Será que ele não se sacrificou em momento nenhum? Será que em algum daqueles episódios onde Paulo foi perseguido, será que ele não estava junto? Será que ele não pregou a palavra junto com Paulo? Será que ele não viveu a experiência também do Espírito de Deus se mover através dele? Será que vidas não foram salvas pela pregação desse homem? Eu não sei lhe dizer. O que eu sei lhe dizer é que ele não terminou a sua carreira. O que eu sei lhe dizer é que ele ficou pelo caminho. O que eu sei lhe dizer é que ele abandonou a sua obra. Ele abandonou a obra de Deus. Ele abandonou o seu chamado. Ele abandonou o ministério. Ele abandonou o apóstolo Paulo. E qual foi o motivo? Só foi um. Ele foi perdendo o amor de Deus no coração. Ele estava fazendo a obra, ele estava envolvido na obra, ele estava envolvido na igreja, ele estava assistindo o culto, ele estava com a Bíblia na mão, ele estava participando das atividades, das viagens, ele estava participando de tudo, mas ele não percebeu quando o amor de Deus foi esfriando no seu coração. Ele não percebeu quando ele perdeu o prazer de estar na presença de Deus. E quando o amor ao mundo tomou conta do seu coração, é possível que naqueles tempos de perseguição, ele disse: para mim já não dá mais. Porque, irmãos, tem coisas que a gente só vai suportar no reino de Deus se a gente tiver com amor a Deus no coração. Tem horas, irmãos, que a gente só permanece na presença de Deus se o amor de Deus estiver em nosso coração. Tem horas que a gente só resiste a problemas, tem horas que a gente só resiste a tentações, tem horas que a gente só resiste, irmãos, ao mal, ao diabo, tem horas que a gente só resiste a propostas que o mundo traz, se o amor de Deus estiver no nosso coração. Chegou um ponto na vida de José, e José chegou humilhado naquela casa de Potifar. José chegou frustrado naquela casa. José chegou ali com seu psicológico arrasado. José chegou ali, irmãos, quando você vê o relato da Bíblia, você vê quando os próprios irmãos dele dão testemunho disso. Quando chegam diante de Faraó, eles dizem: será que Deus não está nos castigando? Porque ele nos implorava pela sua vida quando nós fizemos isso com ele. Quem dá testemunho aos irmãos dele, de como a alma de José se desesperou quando ele viu seus próprios irmãos se lançando contra ele. José chegou, irmãos, andando ali com aquela carreata no deserto quente. Quem sabe se deram algo a ele para comer. Ninguém sabe como é que ele tinha lugar para fazer suas necessidades acorrentado. Quem sabe como esse jovem andou, acorrentado no meio de um bocado de escravo até o Egito. E ele chega destruído naquela casa. E aí, a Bíblia diz que ele começou a fazer algo, e o que ele fez deu certo. Depois ele fez mais outra coisa, e o que ele fez deu certo. E o patrão começou a ver que aonde botava ele, dava certo. E ele disse: eu vou investir nesse rapaz. E de repente, ele agora se tornou o governador da casa de Potifar. Irmãos, ele diz à mulher de Potifar: olha, meu senhor confiou tudo nas minhas mãos. A única coisa aqui nessa casa que eu não posso tocar é na senhora. O resto está tudo liberado para mim aqui. Mas não é porque eu sou o melhor serviçal aqui, não é porque eu estou dando lucro ao meu patrão, que eu vou me ver no direito agora de quebrar a regra que ele me deu. Não é porque eu tenho um privilégio dentro da casa, que eu tenho um privilégio de cometer pequenos pecados. Não é porque eu tenho uma obra grande realizando que está sobre a minha responsabilidade, que eu tenho mais privilégio do que os outros escravos da sua casa, porque a ordem que está sobre mim vem de uma autoridade. E se não bastasse a autoridade do meu Senhor, porque ainda pecaria eu contra Deus. Irmãos, José entendia no seu coração que se ele desobedecesse aquela ordem ali, ele estaria desagradando o coração de Deus.
ele se importava com Deus, ele se importava com o que Deus pensava ao seu respeito, ele amava a Deus e jamais ele ia querer que Deus se entristecesse com ele. Ele era fiel ao seu patrão, e ele jamais ia querer fazer algo que desagradasse o seu patrão. Se ele estivesse certamente fazendo tudo aquilo ali por obrigação, perdendo a referência de que quem colocou ele ali foi Deus. Se ele estivesse orgulhoso do seu trabalho e achasse que ele estava naquele cargo por merecimento, certamente, irmãos, ele não teria limites para ultrapassar a única barreira que foi colocada diante dele. E assim somos nós, se não tomarmos cuidado. As coisas do mundo, elas vão nos envolvendo, e nós vamos vendo os relatos das pessoas que estão lá fora, como aquele filho pródigo. Por que ele desejou que estava fora da casa? Certamente, irmãos, pessoas chegavam ali contando o que acontecia lá fora. Certamente pessoas chegavam trazendo a notícia: olha, a casa de seu pai é muito monótona, essa casa aqui, as festas não são legais, vocês vivem uma vida aqui muito pacífica, muito pacata. Ah, meu amigo, se eu tivesse a vida que você tem, se eu tivesse o dinheiro que você tem, eu ia para aquela cidade ali na frente, porque lá o pau quebra, lá, meu irmão, é carnaval o dia todo, lá é o reggae na laje, lá é a feijoada. E aquele jovem começa a nutrir um sentimento no seu coração, até o dia que ele chega para o pai, e desprovido de qualquer sentimento, ele já tinha perdido o amor pelo pai. Ele diz: considera agora a vida do pai, eu quero a parte da minha herança. Irmão, só se dá herança de quem já morreu. É como se ele dissesse para o pai: para mim hoje o senhor morreu, eu só quero o que me pertence. Esse evangelho de pedir a Deus o que lhe pertence, irmãos, não serve. Vá e peça a Deus o que é seu. Vá, pode pedir. Agora o que é que você vai fazer com o que é seu? Tome cuidado, irmãos, porque realmente temos direitos. A Bíblia está aqui, é um testamento. Tem o Velho Testamento e o Novo Testamento, e esse Novo Testamento nos dá direitos, e você pode sim pedir a Deus os seus direitos. Não é mentira não, é verdade. Você pode reivindicar os seus direitos, mas a pergunta é: será que vale a pena você se voltar para Deus e dizer: eu quero a minha parte da herança, porque a partir de hoje, para mim, a sua existência já não vale mais nada, porque a partir de hoje, eu não preciso mais ver o Senhor. Se o Senhor me der tudo o que eu tenho, tudo o que eu preciso, eu não preciso mais do seu amor, eu não preciso mais do seu abraço, eu não preciso mais do seu carinho, eu não preciso mais de nada, eu só quero o dinheiro, porque com o dinheiro na mão eu vou ser feliz. E você sabe a história, você vê a condição de humilhação que aquele jovem foi parar. Ah, irmãos, o diabo nos engana e tenta nos enganar o tempo inteiro. Ele tenta nos mostrar que através das riquezas você pode ser feliz. Irmãos, os países que têm maior índice de suicídio, grave sempre isso, são os países onde as pessoas têm tudo, porque elas entendem que agora não há nada que possa satisfazer o vazio que há no coração delas. A maior bênção que nós podemos ter na nossa vida é a comunhão com Deus, é termos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, em nosso coração, é nutrirmos esse relacionamento vivo, o qual no dia da sua angústia você pode clamar a Deus, e Ele responde, Ele lhe livra do mal. Não há nenhum outro bem no mundo que venha substituir isso. Mas o diabo, ele sempre fica incitando a gente a encher o nosso coração com as coisas do mundo, para que você fique orgulhoso do seu trabalho, para que você fique orgulhoso do seu dinheiro, e comece a se preocupar em ganhar sempre mais. Será que de onde você veio, de quando você começou, se você tivesse o que você tem hoje, e eu lhe perguntasse isso lá atrás, se você conquistasse uma casa própria, e tivesse um emprego que lhe pagasse X por mês, você estaria satisfeito? É possível que você dissesse lá atrás que sim, mas hoje que você chegou aonde você queria estar,
Se eu for conversar com você hoje, é possível que você já esteja olhando o próximo passo. Agora eu já quero uma casa em um lugar melhor. Agora eu já quero um carro melhor. Irmãos, não tem problema nenhum, entenda o que eu estou lhe dizendo nessa noite. Não tem problema nenhum em você ter um carro bom, não tem problema nenhum em você querer ter uma casa melhor. Só que isso não pode ser o objeto de desejo e de prazer do seu coração. Porque no dia que for, você pode estar fazendo o que for para Deus. Você pode ter o currículo que for dentro da igreja. Seu candelabro e sua luz está perto de se apagar. Demas, o homem que tinha tudo para dar certo, que caminhou ao lado do apóstolo Paulo, abandonou tudo, porque deixou o amor de Deus se esfriar no seu coração, por coisas que ele viu, por coisas que ele ouviu, e foi se entristecendo, e foi vivendo, e os dias foram se passando, até que ele nem percebeu, mas não tinha mais amor nenhum no seu coração a Deus. Vir para a igreja era uma obrigação, ler a Bíblia era uma obrigação, ter que cumprir a minha escala na igreja é uma obrigação. O amor ao mundo, irmãos, precisamos vigiar o nosso coração. O que é que alegra o nosso coração? O que é que tem nos trazido prazer? E para completar, eu vou orar com você. Além de amar ao mundo, escrevendo também a Timóteo, Paulo vai dizer sobre o fim dos tempos, que haveriam homens amantes de si mesmos, orgulhosos, obstinados, traidores, sem amor para com os bons, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, avarentos, presunçosos e soberbos, amantes de si mesmos. Precisamos tomar cuidado com esse amor também a nós mesmos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu perguntar a qualquer um de vocês, nenhum de vocês teria dificuldade de me responder isso. Quais são os 2 maiores mandamentos que Jesus diz? Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas às vezes nós estamos amando a nós mesmos mais do que a Deus. Estamos amando a nós mesmos mais do que ao nosso próximo. Estamos amando a nós mesmos e não estamos percebendo. E essa é uma noite, irmãos, de reflexão. Nós precisamos sondar sim o nosso coração, porque chega um momento que o apóstolo Paulo ele diz: olha, se vocês entenderem isso, vocês não vão se frustrar com Deus, porque ainda que vocês dessem o corpo de vocês a ser queimado pelo Evangelho, ainda que vocês pegassem todos os seus bens, dessem tudo aos pobres, ainda que vocês viessem para a igreja todos os cultos, não faltasse um, ainda que você viesse para a igreja e pregasse, tocasse bateria e abrisse a porta e limpasse o banheiro da igreja e consertasse o telhado, fizesse tudo dentro da igreja, se não tiver amor a Deus, você fez um trabalho que não vale nada. Estamos nos preparando para crescer, irmãos. Estamos nos preparando para levar Jesus a esse local, para que as pessoas vejam a presença do Espírito de Deus. Mas o quanto nós mesmos temos buscado essa presença do Espírito de Deus? Quando Jesus fala de buscar o Espírito Santo, Ele está falando que se você bater, a porta se abre. Ele fala do Pai, que se você pedir coisas boas, Ele diz: se o Pai sabe dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai não lhes dará o Espírito Santo a quem pedir. Mas é a quem pedir. Será que a presença do Espírito Santo em nossa vida é algo que nós estamos cultivando, estamos buscando? Ou quando nós saímos pelaquela porta, já começamos a pensar como vai ser o nosso dia amanhã, o que é que nós vamos fazer, vamos cobrar aquela pessoa que está nos devendo, vamos ligar para o consórcio para saber se eu fui sorteado, eu vou na casa de fulano,
para poder pegar uma revista, para comprar não sei o quê, ou então eu vou para casa olhar, já vou no caminho, olhando a minha rede social, para saber quem curtiu, quem comentou o que eu postei, quem viu aquela foto legal que eu botei, e entro naquele mundo ali, e só vou sair quando me der sono. E depois eu vou chegar diante de Deus e dizer: ó Senhor, eu aqui, olha eu aqui, quem é você? Mas quem é você? Eu não lhe conheço, porque só pertence a Deus quem tem o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não pertence a Deus. Você tem o meu Espírito? Jesus vai lhe perguntar. Se você não tiver o Espírito de Jesus, você não pertence a Jesus. Precisamos, irmãos, nos alertar, porque obras virão, trabalhos virão. Essa igreja é uma igreja extremamente ativa, extremamente atuante. Nós temos muitas frentes de trabalho nessa igreja, trabalho de evangelismo, trabalho de intercessão, trabalho de muito trabalho, mas não podemos esquecer esse primeiro amor, aquele amor que veio no nosso coração no dia em que você descobriu que estava perdido, no dia que você descobriu que estava indo para o inferno, no dia que o Espírito Santo revelou a você essa verdade, e você desejou ser salvo pela primeira vez. Você viu que você estava indo para a perdição eterna e que você ia passar a eternidade toda longe de Deus. E um dia você levantou a sua mão e você disse: eu quero viver com Cristo eternamente. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Porque Jesus nos faz uma proposta. Lembra aonde caíste. Tem um ponto na sua história que começou a mudar as coisas. Tem um dia que marca a sua história quando as coisas começaram a mudar. Tem um momento. Lembra de onde caíste. Foi quando você começou um relacionamento errado? Foi quando você entrou em um emprego? Não sei, irmãos, qual é a sua realidade. Mas tem um ponto certamente na sua história que você lembra. Quando foi que o amor começou a esfriar? Porque ele dá ali uma série de exemplos de como os homens seriam no final dos tempos: irreconciliáveis, soberbos, desobedientes a pais e mães, dando a lista daqueles que não têm parte com ele, que não têm o Espírito dele. Porque ele diz: esses são amantes de si mesmos. Está lá a lista. E tem aqueles que amam o mundo e vão-se embora. Eles vão ficar um tempo na igreja, eles vão ficar um tempo no ministério, eles estão camuflados, estão trabalhando, você não está vendo o que está por trás. A gente não pode julgar o coração das pessoas, mas vai chegar uma hora que a tentação vem, que o problema vem, a dificuldade vem, o conflito vem, e só permanece aquele que ama a Deus de verdade. Mas Pedro vai continuar no ministério? Eu estava lá, eu vi Pedro negar Jesus. Você não ouviu Pedro negar Jesus? Vi. E não foi uma vez só não, meu irmão. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro está fora desse projeto. E você estava onde na hora que Pedro negou Jesus? Não, eu corri, né, meu irmão? Eu tive que correr também. Eu não vou ficar lá para morrer com Jesus. Só que quando Jesus chega para Pedro, ele pergunta: Pedro, eu não estou preocupado com o que você fez. Não estou preocupado se você correu. Não estou preocupado se você me negou. O que eu quero saber é só uma coisa: você me ama? O que eu quero saber é só isso. Não quero saber se você trabalhou, se você expulsou o demônio, se você multiplicou pão e peixe. Isso para mim, Pedro, é trabalho. São os ofícios, o que você fez. Isso aí vai ser revertido em bênção para você mesmo. O que eu quero saber é o seguinte: estou indo embora. Eu já estou indo embora. Mas o que eu quero saber é: você me ama de verdade? Eu amo, Senhor. Esse amo não me convenceu não, Pedro. Você me ama? Senhor, eu amo. Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu lhe amo, porque o Senhor conhece meu coração. Eu posso ter negado ao Senhor, mas eu lhe amo. Eu posso ter fraquejado um dia, mas o Senhor sabe que eu lhe amo.
Se eu estou aqui nessa noite, nesse tempo, é porque o Senhor sabe que eu lhe amo. Eu posso ter pecado, eu posso ter cometido um erro, eu posso ter tropeçado. É por isso que Jesus diz à igreja: lembra aonde você caiu. Porque é tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de reacender a chama do Espírito no coração. É tempo de termos uma igreja de crentes apaixonados por Jesus Cristo. E não crentes obrigados, oprimidos e pressionados pelo trabalho na casa de Deus. De crentes insatisfeitos e cheios de problemas, cheios de dificuldade para servir a Deus. Porque essa obra para Deus, ela não tem valor nenhum. Tinha gente pregando o evangelho por ambição egoísta, por vaidade. E Paulo disse: deixa eles pregarem. O importante é que Jesus está sendo pregado. Mas diante de Deus a obra deles não tem valor nenhum. Porque só serve se for com amor. Quem vai nos salvar, irmãos, é a nossa fé e o nosso amor. Porque não amamos as nossas vidas até a morte. E esse foi o testemunho daquelas pessoas. Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E não amaram as suas próprias vidas até a morte. A maior vida que nós podemos ter em nós mesmos é a vida do Senhor Jesus. E eu vou orar com você.